Bom dia a todos. Estamos na quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Sejam bem-vindos aqui no canal Vida Contemplativa. E hoje estamos aqui para mais um estudo do Tao. Estamos na página 304 do livro. Então, antes de fazermos a análise desta estrofe, quero conversar um pouquinho com vocês aqui da audiência, quem está assistindo os vídeos, praticando a presença do Tao, praticando as meditações e, gente, assim, tudo vem de uma prudência, de um aprendizado. Tem uma estrofe, foi na estrofe passada ou na retrasada, não me falha a memória, que diz o seguinte: tudo vem do muito pequeno ao muito grande. Um prédio ele surge de um mundaréu de areia. Só que se essa base de areia é construída, levantada um prédio de 20, 30, 40 andares. Então não adianta você querer chegar a conversar com o Pai se você não se esvazia dos conceitos que você tem da vida humana. Então, tudo vem do mais simples ao mais complexo. A complexidade do todo é muito além do que nós pensamos. Eu posso estar aqui falando uma mentira, supostamente mentira, mas que não seja de relevância para você, você até pode questionar, e ninguém tem a verdade absoluta. Então, o que a gente vem fazer aqui neste canal? Qual o objetivo deste canal? É a prática da contemplação ativa, da conscientização da presença de Deus. Prática da conscientização da presença de Deus. Tá? Então, de tanto você praticar, vai ter um período que você vai ser automático na sua vida e você não vai ficar parando para meditar. Você vai ficar contemplando a presença ali mesmo onde você está, é aqui e agora. E parar, gente, a gente precisa parar de idolatrar. A idolatria é a pior coisa que existe, é o ego em operação. Quando uma pessoa idolatra alguém, ela está colocando fé nesta pessoa. E fé, como o professor Hélio Couto mesmo nos alertou, é falta de conhecimento. Então, quando nós conhecemos, ou seja, aquele conhecimento da experienciação prática, o contato real, nós paramos de projetar ídolos, ok? Então, tudo já foi passado, Jesus já esteve aqui, o mestre falou que muitos verão igual a mim, só que não sou eu, vocês vão ter que sentir isso, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Sentir isso em vocês mesmos, parar de ficar projetando mestres, parar de ficar projetando, porque fulano é isso, fulano é aquilo, não, a gente está aqui para ajudar. Cada um de nós tem uma missão de encaminhar para esse sentimento de unidade com Deus. Cada um de nós, praticantes espirituais, praticantes de meditação, estudantes do caminho infinito, todos. Que alegria Joel sentiria se ele estivesse aqui hoje e comentasse o seguinte: tem inúmeras pessoas que estão praticando o caminho infinito e estão entendendo a mensagem. Porque, gente, a coisa está sendo divulgada, está sendo falada, está sendo abertamente falada. Temos pesquisa sobre a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é um contexto espiritual que existe ali de revelação mundial, situada no Brasil. É a revelação da verdade. É a revelação de apagar toda a história que foi nos contada, as mentirinhas que foram contadas. Para quê? Para nos aprisionarmos nesta condição de limitação. Então, a gente tem que começar a questionar tudo. Olhar atentamente, olhar as idolatrias. O que é idolatrar? Idolatrar é eu projetar numa pessoa, chamar uma pessoa, dar um grau de conhecimento para uma pessoa porque falta conhecimento para mim. Quando eu analiso esta pessoa, por exemplo, Hélio Couto,
grande mestre da atualidade do Brasil, o cara que me ajudou extremamente e continua ajudando milhares e milhares de pessoas. Mas ele não se intitula mestre, e ele mesmo falou isso, que ele não precisaria de mestre. Nós precisamos de alguém para nos ajudar, para a gente estudar. Por exemplo, vem Joel com os livros, vem o auxílio da ferramenta da ressonância. Então, temos aí muitas coisas, tá, gente? Eu estou um pouquinho suado aqui, porque aqui está quente, aqui no litoral gaúcho, então tá um pouquinho calor, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Cuidar das idolatrias, parar de projetar, começar a entender sobre nós mesmos, se auto-questionar, se auto-avaliar, se auto-analisar, dentro dos conteúdos de mecânica quântica, estudo da verdade e os versículos do Mestre Jesus. E aqui nós trazemos aqui o Tao Te Ching, que é um livro de 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. Tá ok? Então era isso que eu queria falar para vocês. Continuem orando e vigiando a mente, atentos às questões, atentos ao que está saindo aí na mídia. Uma outra coisa, a questão do chip. Isso foi levantada lá 2007, 2008 pelo professor, que já está começando freneticamente. Estão chipando as mulheres para... Eles fazem de tudo um pouco, é uma armadilha psicológica. Então agora existe um chip para a mulher não engravidar. Começou o autocontrole. De qualquer forma, isso vai começar a existir, ok? Então já tem aqui no litoral gaúcho postos de saúde chipando as mulheres para as mulheres não terem mais filhos. Isso é ação de quem, gente? Vamos parar para analisar, não precisa eu estar falando aqui para vocês. Então, é o estudo, é a prática que nos limpa da visão turva da vida, do pensamento mágico, da visão romântica da vida e nos faz ficar alertas a todas as coisas, ok? Então, vamos nos conscientizar a nós mesmos, na presença do Pai em nós, em cada um de nós. Estudar, praticar, se livrar dos medos, ter a confiança no invisível e infinito, tá? Vamos lá então. Os homens na realização das atividades sempre fracassam em suas quase conclusões. Cautela tanto no fim como no princípio. Conduz a atividade sem fracasso. Então a cautela é isso aí que a gente estava explicando aqui no início, tá? Quando a gente fala de prudência também é cautela. Olha, analisa, pensa por si próprio, medite, pergunte para o eu divino que está em cada um de nós, está lá no fundinho. Não dê importância para a mente, o ego, ele está tentando te induzir. Olha, não, vai lá, faz aquilo ali. É aquele ali que está falando a verdade, vamos seguir aquele outro. Não, gente, não. Sigam a vocês mesmos, a intuição, a presença em cada um de vós, ok? Ó, a razão do fracasso das atividades é a falta de cautela. E isto se deve aos sentimentos de egoísmo, ansiedade e intenção que geram ações insensatas. Ó, fingidas e artificiais praticadas pelo ser humano. Fingidas e artificiais praticadas pelo ser humano. Em busca de quê? Seguidores, em busca de uma autoafirmação na internet, em busca de popularidade, em busca de fama, gente. Muito cuidado com isso, ok? Tá cheio aqui, cheio, tá? Nós temos que nos atentar ao estudo e à prática. É para isso que esse canal surgiu e é esse o propósito deste canal aqui do Vida Contemplativa. Nós temos 2 produtos digitais, a gente criou esses 2 produtos, que é um e-book sobre meditação, tá? E o curso de mecânica quântica com introdução de alquimia, tá ok? Futuramente, assim, quando a presença nos intuir novamente, a gente vai criar novos cursos, vamos aqui trazer vídeos, tá? Sem leitura, sem estudos, vídeos que vão sendo totalmente vindo desta intuição, desta presença. Então, é a prática diária e é o entendimento, não é psicológico, é entendimento por si próprio, consciente. Significa a pessoa agir motivada por uma ilusão.
sem se dar conta da sua verdadeira identidade, sem conhecer seu interior e algumas vezes sem saber nem mesmo identificar quais são de fato suas vontades e suas propriedades. Por isso ela não sabe para onde ou por que caminha e assim, quando está na quase conclusão de sua atividade, perde o interesse pelo projeto e o deixa incompleto para se dedicar a um novo objetivo. Esta é a causa do seu fracasso. É preciso, portanto, haver cautela, tanto no princípio como no fim do empreendimento, para a ação não resultar em fracasso. Cautela não significa medo, e sim cuidado e precaução que nascem da sinceridade e da retidão de quem espera chegar ao fim da atividade com o mesmo coração do início, e por isso se submete a uma reflexão constante e respeito da autenticidade dos seus propósitos, para ajustar atitudes a um caminho que se quer transparente e genuíno. E quanto mais se aproxima da conclusão de um projeto, mais ele se torna atento para o fato de que ainda não alcançou o seu objetivo, e então redobra os cuidados para concluir a atividade preservando sua integridade e sem se desvirtuar da retidão. Esta é a maneira de se conduzir uma atividade sem fracasso até o fim. Então, a prudência, a retidão, significa o quê? Aqui a gente compartilha o estudo do Tao, mas para você entender, para você ler, para você assistir o vídeo, para você praticar por si mesmo. Não existe magia, não existe fórmula mágica para isso. Tá? Existe a prática, existe o pensar por si mesmo, existe, logicamente, o estudo, as leituras são importantes sim, mas não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é o autopensamento. Quando nós transcendermos a ilusão dos sentidos, quando nós aprendermos a entender que o professor já vem dizendo há tempo para nós que tudo é uma única onda só. O que a onda é? A onda é a consciência espiritual, é uma onda. Tudo está interligado nessa onda, tudo nasceu dessa onda e tudo é esta mesma onda. Então aí nós começamos a compreender, mesmo inconscientes, mesmo com a vontadezinha lá, a gente precisa praticar essa autorreflexão. Quem tem vontade de fazer a coisa X ou a Y? Coloquem à prova isso. Meditem sobre isso nesta quarta-feira. Não meditar, gente, a gente está falando em meditar, tá? Meditar é a ausência de pensamentos do ego. Então, o que é a ausência de pensamentos do ego? É quando a gente faz as coisas dentro da caixinha com a influência egóica, do egoísmo, para a gente querer as coisas particulares para nós mesmos e não em prol ao todo, ok? Então, quando a gente diz meditar, é pensar por si mesmo. Quando a gente começa a pensar uma coisa certa, outra coisa que está duvidosa, a gente começa a levar em consideração diversas coisas, a gente começa a entrar em um estado de autorreflexão. A gente começa a se autoquestionar, questionar as coisas que estão sendo emanadas e que estão sendo projetadas e que estão sendo manifestadas através de nós. Então isso é o passo a passo do estudo do Tao, que é o absoluto, mas a consciência do absoluto é a unificação com tudo e com todos. E aí a gente precisa do quê? Primeiro, maturidade emocional, parar com a ansiedade. Então, existe o estudo, existe as práticas iniciais, existe tudo. A gente não pode pensar, gente, que a vida é um conto de fadas, que a gente só precisa descansar. A gente precisa ter confiança no invisível e infinito, mas a gente precisa agir também da mesma forma. Agir significa fazer sem esperar retorno. Fazer sem intenção de ter, entendeu? Fazer sem intenção de ter. Quantas coisas, quantas dificuldades a gente vem enfrentando ao longo desta trajetória de autoconhecimento, em que me encontro hoje em um período ainda engatinhando nesta prática, engatinhando no entendimento, mas já uma boa parte de mim, deste ego, desta pessoa, deste ser, já está caindo por terra as fichas. Então é necessário a gente entrar neste mundo praticando, entendendo como funciona o mundo, entendendo como funcionam as pessoas, o psicológico, o inconsciente coletivo, e aí a gente vai formulando e formando este quebra-cabeça.
segundo os estudos do Tao, da ressonância, dos conteúdos do professor Hélio Couto, dos conteúdos do Caminho Infinito Joel, ciência cristã. É um quebra-cabeça que a gente vai entendendo que tudo isso leva a um único resultado só, que é a união consciente com Deus. Certo, meus irmãos? Uma boa quarta-feira a todos, que a paz seja convosco. Voltamos amanhã na quinta. Lembramos que parem por uns minutos, reflitam onde vocês estejam. Ali, quem é que está ali? Quem é que quer tal coisa? Quem é que é? Sintam a presença do ar, sintam o oxigênio, quem está respirando. Procure pensar por si próprio, ali, aqui e agora. Obrigado.